todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast CISA, o Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Conosco, neste primeiro momento, não poderia ser diferente, o presidente do CISA, que tem sede no município de Ijuí, e também prefeito do município de Chiapeta, Éder Bot. Primeiramente, muito obrigada por abrir esse espaço para que possamos conversar um pouco mais sobre o consórcio. Seja bem-vindo, então, a esse primeiro episódio. Olá, então, Laís, olá a todos os ouvintes. É um prazer a gente estar neste momento, então, a partir desse programa, trazendo um pouco de informações sobre o nosso CISA, o Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, consórcio que abrange hoje 47 municípios, um dos maiores do país, e a gente vai usar desse espaço, então, para trazer informações aos gestores, à comunidade, sobre as ações, as atividades do nosso consórcio. Muito bem. Primeiramente, então, o que é o CISA? O que é esse consórcio? O que é fazer parte, então, de uma entidade que abrange tantos municípios, afinal são 47, não são poucos, e uma abrangência tão grande regional? Isso, o consórcio CISA, ele foi um dos primeiros consórcios de saúde do Brasil, já vai fazer 25 anos neste ano de 2023, então ele começou para solucionar um problema, uma demanda que existia e que existe até hoje na área da saúde dos municípios, né? A gente sabe que temos hoje muitos desafios quanto ao SUS, que é um sistema muito bom, reconhecido internacionalmente, mas que enfrenta dificuldades, às vezes, pela questão financeira. A saúde ela tem um custo e isso gera muitas dificuldades. E a gente sabe que os municípios são responsáveis pela atenção primária da saúde, atenção básica, e muitas vezes os pacientes que são atendidos nas unidades básicas de saúde, eles precisam de um atendimento especializado. Você vai lá no seu médico clínico, consulta, esse médico precisa te encaminhar para um cardiologista, para um neuro, para algum especialista de alguma atividade, que aí passa a ser obrigação do Estado, né? Não é obrigação mais dos municípios, dentro da nossa Constituição do país. Aí o Estado utiliza de sistemas para que as pessoas então entrem numa fila, e essa fila que é a tradicional e a famosa fila do SUS, que muitas vezes consegue um atendimento com celeridade, mas em algumas especialidades nós temos muitas demoras. E aí os pacientes não podem esperar e batem na porta do secretário de saúde, do prefeito, do médico, enfim, do profissional lá do município, que aí acaba comprando essas consultas, contratando especialistas para prestar esse serviço de uma forma mais rápida, e as prefeituras pagando. E aí que entrou o consórcio. Então, esse era o problema que havia na época, 25 anos atrás, e que até hoje ele acontece, e aí entra o consórcio. Essas consultas que os municípios têm que contratar de profissionais especialistas, que estão numa média aí a R$400 o valor de uma consulta especializada, se a gente for fazer particular, os municípios se juntam e vão atrás desses especialistas, abrem um edital de credenciamento e oferecem o valor. Nós oferecemos, por exemplo, R$100 uma consulta especializada, e nós vamos pagar para a nossa população que não consegue ser atendida pelo sistema normal e regular do SUS. Aí os profissionais também têm interesse, porque vão ganhar na quantidade, na escala, né? Vão pegar vários municípios, toda a demanda desses municípios, então todo mundo ganha. Os profissionais ganham, os municípios ganham por conseguir num preço mais acessível essas consultas, e o cidadão ganha porque aquele cidadão que ficaria 1 ano, 2 anos talvez na fila do SUS, ele consegue um atendimento mais célere. Então assim começou o consórcio para resolver esse problema que existia 25 anos atrás e que ainda existe, e hoje ele já se expandiu. Hoje, então, além da área de consultas e exames especializados, nós temos no CISA hoje o setor ou o departamento de compras compartilhadas de medicamentos, onde também a gente consegue reduzir custos, né, para os remédios que são comprados, e a gente disponibiliza gratuitamente para as pessoas lá nas farmácias dos postos de saúde. Então é uma redução significativa, bastante significativa nos custos dos medicamentos. Nós temos também o departamento do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, onde a gente presta serviços na área de odontologia, aqueles procedimentos mais graves, mais delicados, que não são atendidos lá no posto de saúde. Então nós temos um atendimento aqui em Ijuí, regionalizado, onde os pacientes também têm esse atendimento totalmente gratuito, né, oferecido pelo CISA. E hoje o nosso quarto departamento mais recente, que é o de inspeção de produtos de origem animal, que ainda estamos nos primeiros passos, mas também para auxiliar os municípios e as agroindústrias na questão de qualidade e segurança alimentar
principalmente no processamento, nas agroindústrias, no processamento de produtos de origem animal. Inclusive, então são 4 departamentos que a gente atua basicamente hoje no consórcio. Inclusive esse novo projeto, esse lançamento aconteceu esse ano, em 2023, e foi aprovado por todos os prefeitos que fazem parte do consórcio. Isso, todos os prefeitos aprovaram. Também é um gargalo que a gente tem na região hoje, né, uma dificuldade. Tem muitos empreendedores que produzem alimentos maravilhosos, mas que para buscar a formalização tem dificuldades. Então, a gente percebeu a importância e a capacidade do consórcio de também atuar nessa área, facilitando a vida dos municípios, das prefeituras e ao mesmo tempo da população. Então, e todos os prefeitos aprovaram então a criação desse departamento de inspeção de produtos de origem animal dentro do CISA, porque alimento de qualidade, de segurança também é saúde. Então, o CISA abriu mais esse leque e hoje trabalha nessas 4 áreas aí, muito bem consolidado e prestando um grande serviço às prefeituras e automaticamente às comunidades, sendo uma ferramenta, então, dos nossos municípios. Perfeito, porque inclusive quando se fala em inspeção, se fala em prevenção. Então, se está prevenindo desde o início um problema de saúde que pode acarretar lá no futuro. Exatamente. E nessa questão da abrangência, então, o senhor sempre comenta, né, a respeito desse grande número. São 47 municípios porque são 25 anos de história. E é uma crescente de municípios que vem fazendo parte do consórcio nesses últimos anos, porque quando se tem uma história, uma trajetória tão grande e com uma qualidade na prestação de atendimentos, mais municípios acabam fazendo parte também. E isso, a gente tem constantemente a solicitação de novos municípios que desejam aderir ao CISA, né? Todas essas solicitações elas são avaliadas primeiramente pela equipe técnica do consórcio, né? O setor lá técnico faz a sua avaliação inicial, depois passa pelo crivo do conselho de prefeitos, onde são 6 prefeitos que fazem parte desse conselho, e tem a questão jurídica também, a assessoria jurídica tem que dar seu parecer, e por fim daí a diretoria então aprova a entrada de novos municípios. A gente sempre tem buscado aceitar, quando os municípios solicitam, a gente faz um esforço para aceitar, mas sempre com os pés no chão, porque a gente sabe que, primeiramente, a gente tem que garantir a qualidade no atendimento para os que já estão. Então, o crescimento ele tem que ser sólido, tem que ser consistente, com passos do tamanho que a gente consegue alcançar, né? E no alcance das demandas também, certo, presidente? Tanto Exatamente. que quando vocês fazem essa questão dos atendimentos é pela qualidade, não pela quantidade. Exatamente. Muito bem. Falamos então a respeito desses atendimentos que são prestados e sempre lembrando que o CISA, ele atende através de demandas que vêm a partir das prefeituras. Então, os pacientes que procuram os serviços básicos de saúde dos seus municípios são encaminhados através da prefeitura para o CISA, que hoje tem a sede em Ijuí. A sede sempre foi aqui, ou por que a escolha de Ijuí para essa sede? A sede é em Ijuí porque a maior parte dos prestadores de serviços que são credenciados ao CISA, eles estão em Ijuí. Ijuí é uma referência na área de saúde em toda a região. Hoje temos outros polos, enfim, espalhados, micro-regionais, mas o CISA era, há 25 anos atrás, o município de Ijuí a maior referência e ainda é. Então, temos uma gama muito grande, muito ampla de profissionais especialistas que são credenciados, porque é importante ressaltar, o CISA não presta o serviço, a consulta do especialista, o exame, não é o CISA que faz. O CISA credencia profissionais e clínicas que vão prestar esses serviços a um valor mais acessível do que se o município fosse contratar diretamente esse profissional, e os municípios, então, encaminham seus pacientes, mas sempre lembrando que primeiro os municípios tentam pelo SUS, que não teria custo ao município. Então, até porque a legislação determina que seja assim. E aqueles casos que a gente vê que a fila do SUS demoraria muito, que, enfim, não há oferta suficiente para toda a demanda regional pelo SUS, aí a gente tem essa opção, então, do CISA, onde o município paga, mas paga um valor mais acessível do que se não existisse o CISA, né? E aí a maioria dos prestadores estão em Ijuí, então por isso a sede aqui em Ijuí. É uma realidade de todo o Brasil no que diz respeito à saúde, né, presidente? E o senhor, que é também prefeito do município de Chiapeta, então faz esse deslocamento quando necessário, quando há encontros, reuniões, assembleias, e se encontra então com esses outros 46 prefeitos para discutir essas questões. Hoje, então, o CISA atende essa região noroeste do estado, isso? Isso. Essas demandas vêm todas do noroeste, até muitas vezes de municípios que, se não fossem pelo CISA, não teriam tanto contato. Isso. O CISA inicialmente começou com 2 associações de município.
Os municípios no Rio Grande do Sul são divididos em associações de municípios, né? São 27 ao todo no estado. E o CISA começou com 2. Era a AMU-Celeiro, que pega os municípios da região Celeiro, são 21 municípios, e a AMU-Plan, que pega aqui os municípios do Planalto Médio, que a sede é Ijuí, né? Que são mais 11. Então aí completam 32. E aí posteriormente foi entrando alguns municípios da região da Amaja, que é ali do Alto Jacuí, alguns da região da Mufron, que é o entorno de Santa Rosa, e alguns municípios da região da Anzop, que é lá da zona da produção, Frederico Westphalen, e hoje então totaliza 47 municípios. Bom, são muitos municípios porque o nosso estado é muito grande, muito vasto, são quase 500 municípios num estado como o nosso. E para fazer parte do CISA, caso algum município que esteja próximo a essa nossa região aqui, da sede, que fica em Ijuí, se há o interesse ou a demanda muitas vezes para que se faça parte de um consórcio de uma cidade vizinho, é possível? É possível, a gente sempre sugere que esses prefeitos, então, ou secretários de saúde, primeiro façam uma visita, conheçam o CISA, conheçam o trabalho que é desenvolvido, participem de alguma assembleia. Nós temos pelo menos 2 assembleias com todas, assembleias gerais, né, com todos os prefeitos consorciados, pelo menos 2 por ano, fora as extraordinárias e fora outras reuniões que acontecem também. A gente sempre sugere que os municípios, então, que tenham interesse primeiro conheçam a fundo o funcionamento, e aí depois mediante um ofício solicitando adesão, enfim, e aí tem todo aquele rito que eu falava antes, de avaliação técnica, conselho de prefeitos, avaliação jurídica e por fim a diretoria, então, aprovando o credenciamento de um novo município. Muito bem. Falávamos mais no início a respeito desses 4 pilares, né, que hoje são 4, então, os principais departamentos do CISA, e há, talvez, a disponibilidade ou até mesmo uma demanda de que se criem mais departamentos, há já talvez uma predisposição para um 5º? Sempre há. Quando a gente está nas reuniões, nas assembleias, sempre tem, tanto nas assembleias do CISA como na associação. A gente tem a Associação de Municípios, lá Moceleiro, tem a MUPLAN, e a gente é abordado por prefeitos. Mas o CISA tinha que entrar mais em tal departamento, o CISA tinha que realizar mais tal atividade. Mas a gente tem muita cautela, então, porque não podemos abraçar o mundo também, né? Então a gente tem que fazer bem feito, e já é um trabalho gigantesco, todo esse trabalho que vem sendo feito. Mas assim como foi o CISB, que é o mais recente, né? Havendo alguma demanda que é do conjunto, que é do coletivo dos municípios associados, e não especificamente um problema para 1, ou para 2, ou para 3, mas que sim, enfim, que faça sentido para a maior parte dos municípios o CISA abraçar. Claro que o CISA está sempre à disposição, é uma ferramenta que está à disposição aonde for útil para as prefeituras para facilitar a resolução de problemas que, na verdade, são resoluções de problemas do cidadão que mora nos municípios. Muito bem. Seguindo, então, com esses 4 departamentos, é muito importante sempre destacar para quem ainda não conhece o consórcio, o diferencial que ele oferece à comunidade. Então, as vantagens e quais são as diferenças no que se diz respeito a convênios para esses atendimentos na área da saúde, presidente. A gente então usa o CISA principalmente como uma ferramenta para redução de custos nesses atendimentos. E com isso não estamos falando em dinheiro, estamos falando em atender mais pessoas, né? Em conseguir atender as pessoas nas suas demandas da área da saúde. A gente teve uma apresentação, Laís, por exemplo, agora há poucos dias, onde fizemos um levantamento do primeiro trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2023, os municípios, os 47 municípios que são associados ao CISA, somente no departamento de consultas e exames especializados, autorizaram para os pacientes, então, das suas cidades, um valor total equivalente a 2 milhões de reais. Em exames e consultas especializados, é o que foi pago pelas prefeituras para os prestadores de serviços através do consórcio CISA. A gente fez uma comparação, esses procedimentos, pelo valor que é feito, se não existisse o CISA, pelo valor normal, que se eu ou você vamos lá no especialista agora e vamos pagar particular, teria custado 6 milhões de reais para fazer esse mesmo atendimento. Então quer dizer o quê? Quer dizer que duas coisas. Uma, de imediato, é que os municípios então teriam atendido a mesma população, teriam gastado 4 milhões de reais a mais, ao invés de 2 milhões teriam gastado 6 milhões, e aí faltaria dinheiro para outras demandas das suas populações, ou nós não teríamos atendido todo esse povo. Né? Essas milhares de pessoas, né, que foram atendidas, que tiveram suas consultas, seus exames, seus encaminhamentos atendidos nesse primeiro trimestre, talvez apenas 1/3 teriam sido atendidos,
e 2/3 ainda estariam na fila esperando lá pelo seu exame, pela sua consulta. Então, olha a importância que tem esse ramo. A gente fala muito dos valores, mas quando a gente fala em valores, que foi economizado, a gente está falando de pessoas que estariam na fila, aguardando, doentes, né, com um problema de saúde, que quanto mais demora para ser atendido, mais se agrava e pode vir a ser fatal, até em alguns casos, né, e que a gente conseguiu atender, né, dentro dos orçamentos dos municípios, graças a essa ferramenta que é o consórcio, e que consegue, então, nessa forma compartilhada, proporcionar aos municípios uma capacidade de atendimento das demandas lá das prefeituras. Trabalhar com saúde realmente é algo muito delicado, muitas vezes complicado, mas não tem como se deixar de lado, né, presidente? E a respeito desses serviços que são prestados pelo CISA, o senhor comentava lá no início também a respeito dos medicamentos, que são muitas vezes abastecidos. Eles são encaminhados para os municípios ou eles ficam na sede de Juiz e são retirados? É assim, os municípios então têm as suas farmácias básicas, né? Todo município tem lá no seu posto de saúde ou num outro local tem a farmácia onde distribui medicamentos gratuitamente para a população. Aí os municípios têm que comprar esses medicamentos. Esses medicamentos não vêm de lugar nenhum, o dinheiro não vem para dar, se vem é ínfimo, não atende nem 1% da demanda, então a gente tem que comprar. Né? E para comprar esses medicamentos é a mesma coisa. Se vai o município de Chiapeta, que é o meu município, por exemplo, né, em busca de uma licitação para comprar 1.000 caixas do medicamento tal, lá, que eu preciso ter no meu posto de saúde, porque tem pessoas que precisam daquele medicamento. A compra via consórcio, via 47 municípios, e na área dos medicamentos nós temos um outro consórcio que compra junto, que pega carona na nossa licitação. Então a gente compra para 90 municípios, mais de 90 a área de medicamentos. Então, em vez de 1.000 caixas daquele medicamento, a gente compra 100.000 caixas. Então você imagina o preço que reduz, né? Então, cai para menos de 5% do valor. Um medicamento, às vezes, que custaria R$50 a caixa, custa R$2, R$3 a caixa. O pregão é muito grande mesmo, então acontecem reduções muito importantes, e com isso os municípios conseguem abastecer com muito mais economia as suas farmácias, os seus estoques. E como é que é o funcionamento? Então, uma vez por ano, cada município tem que mandar uma estimativa para o consórcio de quais medicamentos ele vai querer ao longo do ano. Claro que podem surgir, né, algum fato novo, alguma coisa que aí tudo é flexível, né, mas tem que ter uma organização e um planejamento. Então, cada município manda uma estimativa. Baseado nessa estimativa, depois, trimestralmente, os municípios informam ao CISA o seu pedido, e o CISA faz essa licitação, faz uma licitação através de pregão eletrônico, com ampla publicidade, com todos os ditames legais, enfim, auditados por Tribunal de Contas, por todos os órgãos, pelos conselhos, pelos municípios também, pelos fiscais, onde a gente, então, através desse pregão eletrônico, compra essa quantidade que os municípios elencaram, a preços muito mais baixos, e trimestralmente os municípios vão fazendo o pedido e retiram na sede do CISA. Então, o CISA recebe esses medicamentos na sua sede, e o espaço está pequeno, já adquirimos um terreno para poder ampliar nossa central de medicamentos, foi um dos investimentos da gestão anterior do ex-prefeito Valmir, que era o presidente do CISA, a gente era o vice do Valmir. A gente, então, tem que melhorar esse local, essa infraestrutura, estamos trabalhando para isso já, porque a quantidade cada vez está aumentando. A demanda da população por remédios na rede básica de saúde é muito grande, cada vez aumenta. E os municípios querem atender a sua população e para isso utilizam do CISA, porque conseguem comprar mais medicamentos a um custo menor. Então, cada vez o CISA precisa mais espaço, porque o CISA recebe das fornecedoras, das distribuidoras, recebe o medicamento ali na sua sede e vai despachando, então, para os municípios que vêm retirar. Os municípios retiram ali, então, e levam para os seus postos de saúde para lá o farmacêutico receber e destinar a pessoa lá na ponta, o cidadão que precisa desse remédio. E quando falamos de medicamentos, são medicamentos em geral, tanto dos medicamentos mais simples, omeprazol, dipirona, quanto os mais complexos, como os controlados. Isso depende da demanda do município, então. Isso, cada município tem a sua REMUNE, né, a sua relação municipal de medicamentos da farmácia básica, né? Então, os municípios compram os medicamentos da REMUNE e mais alguns especializados. Mas cada município, então, que determina quais medicamentos quer oferecer para a sua população. Isso é feito com uma comissão que se constitui com farmacêutico, com médico, com enfermeiro, com gestores de cada município. E aí eles pedem nas quantidades que o farmacêutico ou o profissional lá do município avalia. Né? Ele mais ou menos
mais ou menos, o município tem que ter essa gestão, né, de saber a quantidade, que no inverno eu preciso mais do xarope, aquele para tosse, no verão eu preciso mais o outro, daí tem aqueles medicamentos para hipertensos, que eu já tenho uma estimativa de quantos hipertensos tem no município, o medicamento que eles tomam, multiplica pela quantidade. Então, cada município tem que fazer o seu planejamento, e aí passa essa quantidade planejada para o CISA, que daí junta, através de um sistema, soma todos os mais de 90 municípios e faz um grande pregão, então, que empresas do Brasil inteiro participam para se habilitar e fornecer para todos os 90 e poucos municípios que compram pelo CISA. Tá aí a importância também de uma boa gestão e uma gestão organizada de cada município. Presidente, para a gente já ir se encaminhando para o final, detalhar também um pouco a respeito do centro odontológico. Nós temos também um material que se encontra, então, nas páginas do CISA e Ijuí. É só você acessar lá nas plataformas digitais que você encontra um pouquinho mais desses detalhes. E a respeito, então, desses atendimentos, muitas vezes, como o senhor comentava antes a respeito de os serviços básicos que são oferecidos nos postinhos. Limpeza, uma cárie ou tratamentos assim. E quando é necessário um tratamento mais avançado, muitas vezes um tratamento de canal, uma endodontia, né? Um implante ou algo do tipo. Então, como saber quais os serviços que eu consigo encontrar através do CEL? Isso, então os pacientes, eles... quando tem uma necessidade, um tratamento ortodôntico, então procuram a unidade básica de saúde, né? Lá são feitos os procedimentos primários de atenção básica à saúde pelos dentistas que estão nos postos de saúde, mas muitas vezes o paciente precisa de um tratamento mais avançado. Aí nós temos o CEL regional, desde um tratamento de canal, que hoje muito raramente se faz na unidade básica de saúde, ele já é um serviço especializado, que não é a função da atenção básica, né? Então, o paciente teria que ir para a área privada, teria que pagar talvez R$1.000 para fazer um tratamento junto a um dentista privado. Através do CEL, nós temos isso de graça para o paciente. Mas, claro que esse paciente, então, não pode vir direto no CEL. O CISA ele é uma ferramenta das prefeituras e todos os encaminhamentos têm que partir da prefeitura, do setor de regulação lá do município. Então, o paciente consulta no posto de saúde, lá na unidade básica de saúde, com o seu dentista, e o dentista, então, encaminha esse paciente para o Centro de Especialidades Odontológicas Regional do CISA, caso haja necessidade. Eu dei o exemplo de tratamento de canal, endodontia, mas também tem situações muito graves. Câncer de boca, acidentes, pessoas que têm um acidente que fratura o rosto, fratura, né, enfim, toda a sua arcada dentária. Tudo isso é atendido no CEL. São atendimentos de emergência também. Nós temos aí no CEL temos um convênio com o HCI, que a gente pode usar o bloco cirúrgico do HCI, Hospital de Caridade aqui de Juí. Então, atendimentos muito graves. Já aconteceu agora recentemente casos de municípios que não são vinculados ao CEL, aqui da nossa região, que teve um paciente acidentado, por exemplo, que aí é mandado para a referência do SUS, que nesse caso era um hospital que até que nem é da nossa região. E não conseguia vaga, não conseguia, e o paciente precisava e, enfim, teve que pagar mais de R$10.000 para ter o seu atendimento, por uma coisa que é feito gratuitamente aqui no CEL regional, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Esse sim, então, que nós temos uma estrutura com os profissionais dentro desse local, que é mantido pelo CISA, atendendo todos os municípios da região que são conveniados ao CEL. Isso aí. Éder Boto, presidente do CISA Ijuí, também prefeito do município de Chiapeta, hoje à frente, então, dessa gestão, foi eleito esse ano, no início desse ano, certo, presidente? E, então, uma expectativa, uma estimativa para esse trabalho da sua gestão. Isso, a gente tem focado muito, então, em aproximar os municípios, né, de tudo que é feito, dos departamentos do CISA. Começamos nesse ano, então, com reuniões regionais lá na Muceleira, associação a qual eu pertenço, e que agora logo estaremos vindo para a Muplan, onde temos uma reunião mensal sobre cada departamento. A gente vai fazer um rodízio dos departamentos. Por exemplo, num mês a gente tratou do setor de agendamentos para consultas e exames em especialistas, no outro mês tratamos do Centro de Especialidades Odontológicas, agora a próxima será sobre a Central de Medicamentos. E aí, em cada reunião dessas, a gente leva toda a equipe do CISA até a região Celeiro, e assim vamos fazer com a Muplan também. E lá chamamos todos os prefeitos, os secretários de saúde e o profissional técnico responsável por aquela área. Se é a compra de medicamentos, é o farmacêutico, se é no setor de encaminhamentos de consultas especializadas, é o regulador lá, o agendador de consultas, enfim. A gente chama para ter essa aproximação e ouvir as demandas, porque a gente está apresentando hoje todas essas
facilidades que o CISA traz, todas as soluções que o CISA hoje oferece para os municípios, mas como toda política pública, tem desafios. Eu seria um mentiroso se viesse aqui dizer que está tudo às mil maravilhas, né? Estamos fazendo um grande trabalho, com certeza, mas sempre tem coisas a melhorar e nada como ouvir quem está lá na ponta. Ouvir o agendador que tenta uma consulta lá com o profissional e não está conseguindo, ou está demorando. Ouvir o dentista lá para ver quais os casos que ele está tentando encaminhar para o CEL, sugestões de procedimentos a mais que poderiam ser feitos no CEL, ou mudanças na rotina, por exemplo. Ouvir o farmacêutico lá que precisa comprar medicamentos para ele dar uma sugestão. O controle que hoje é trimestral pode ser diferente, enfim. A gente está principalmente, então, focando nesse primeiro momento em aproximar e temos ouvido muitas coisas boas. Muitas coisas estão mudando, muitas rotinas estão sendo remanejadas dentro do nosso consórcio para melhorar cada vez mais a partir do que a gente tem ouvido nessas reuniões descentralizadas. Então, a primeira grande ação é essa. Reuniões, a produção, a realização de reuniões descentralizadas com as equipes que estão lá na ponta. A gente tem que ouvir quem está na ponta para que a gente possa atender cada vez melhor essas pessoas e produzir cada vez mais resultados para a população que precisa. E quando falamos em consórcio, falamos também em parcerias que dão muito certo, parcerias que promovem, então, um alcance ainda maior dessa qualidade de atendimentos. Presidente, nos fale um pouco também a respeito desse segmento. Bom, a gente, além desses 4 departamentos que eu falei, né, que são, então, os 4 eixos principais de atuação do consórcio, mas a gente sempre está atento a demandas que surgem no dia a dia e o consórcio podendo ser utilizado, ele é uma ferramenta que está à disposição. Nós temos um exemplo ali na pandemia, onde nós tínhamos um problema com os testes do Covid. Toda a nossa região, a pessoa tinha um sintoma, ela tinha que fazer o teste e ficar em isolamento até vir o resultado, e esse resultado demorava para vir. E você segurar as pessoas que precisam trabalhar, que precisam, né, lutar no seu dia a dia, segurar trancada em casa sem saber se ela está positivada ou não, era difícil. Então, naquele momento, a gente teve uma ação inédita a nível de estado, até que a gente fez uma soma de esforços dos 47 municípios e adquirimos um equipamento para o laboratório da Unijuí, e aí entrou a parceria com a Universidade aqui de Juí, onde fornecemos os equipamentos e os insumos, e a Unijuí colocou seu trabalho, sua mão de obra à disposição para realizar os exames de Covid, e a gente conseguia, então, em 24 horas, às vezes até menos, ter o resultado dos exames dos nossos cidadãos, então, da região. Isso deu muito mais eficácia no nosso atendimento, no nosso trabalho preventivo naquele momento que a gente viveu, que todos nós vivemos e que foi terrível. Assim como temos outros exemplos de parcerias com o CORED, aqui o CORED Noroeste Colonial. Agora a consulta popular, a população da região da Muplan votou num projeto que tem sido realizado um trabalho com a população idosa. Nossa região noroeste do estado é a região com maior proporção de idosos do Brasil. Então, nós temos que desenvolver muitas políticas públicas voltadas ao público idoso. E a região noroeste, então, aprovou, o povo votou na consulta popular e aprovaram uma demanda onde o CORED não poderia ser o órgão jurídico que executa, tem que ser um consórcio ou uma prefeitura, enfim. Também o CISA ali estava e está, né, pronto para atender, para facilitar a vida das prefeituras. Então, colocando à disposição, hoje está sendo via CISA, então, a execução desse trabalho junto aos idosos dos 11 municípios aqui da Amuplan. Assim como na área do saneamento, agora também nós estamos com essa questão da Corsã, que gera um outro podcast só sobre isso, né? Mas que os municípios precisam, então, tomar decisões sem entrar no mérito, se aditiva com a Corsã, ou se, né, busca municipalizar o tratamento de água e esgoto, ou se vende para um outro parceiro, para uma outra empresa, não parceiro. Mas os municípios precisam, então, de assessoria, de orientações, e o CISA também tem sido uma ferramenta, então, para facilitar a vida dos municípios, né, para estar na busca de informações, nos debates, nas discussões e nos encaminhamentos nessa área do saneamento, que agora com o novo marco a gente tem metas, tem obrigações de atendimento à questão do esgoto, principalmente, que hoje nós estamos muito aquém. Então, o CISA tem atuado em várias outras ações, além dos 4 departamentos que são fundamentais, que a gente já explicou bem, mas várias outras ações que surgem. Conforme vão surgindo demandas coletivas, que são interesse coletivo da maioria dos municípios, ali está o CISA para prestar o serviço. Inclusive, muito importante reforçar esse tópico trazido pelo senhor a respeito da consulta popular, porque, para quem não sabe ou nunca votou, a consulta popular é uma oportunidade única em que o cidadão, qualquer cidadão que esteja munido, tenha um título de eleitor, pode participar e ajudar os municípios a escolher as demandas dos serviços
para os quais vêm recursos do governo. Então, você que nunca participou de uma consulta popular, nunca votou, fica o convite, participe. As demandas são de várias escolhas, de várias áreas no âmbito da saúde, âmbito social. Então, você pode decidir, você pode escolher para onde esses recursos serão encaminhados. Inclusive, a saúde sempre, né, é uma das mais votadas, o que é realmente muito necessário. E quando falamos, então, em serviços, em ampliação de serviços, mais projetos, mais parceiros, falamos também da ampliação da própria sede do CISA, o que é algo que ainda vai acontecer na sua gestão, presidente? Olha, estamos trabalhando para isso, né? A gente, então, como falamos, foi adquirido na gestão anterior do ex-prefeito Valmir um terreno que é anexo à sede atual do CISA, então, na forma de um L naquele quarteirão, ficarão emendados 2 terrenos para a gente aproveitar o espaço que já existe, mas nesse terreno a gente quer principalmente, então, fazer a construção da nova central de medicamentos, que a gente já falava hoje, o espaço que nós temos, ele está no limite para receber medicamentos e disponibilizar às prefeituras de toda a região que vem retirar. Então, precisamos aumentar, para isso já contratamos o projeto de engenharia, já está sendo elaborado, da obra, né? O terreno já está comprado, agora, então, a próxima etapa é o projeto de engenharia, que está sendo elaborado, até temos uma reunião nos próximos dias que já vai estar sendo apresentada as primeiras versões. O pessoal já esteve conhecendo na região de Erechim grandes distribuidoras de medicamentos a nível de estado e de país para pegar também dicas, né? Enfim, ideias que podem ser aplicadas na nossa central de medicamentos. E também nesse espaço, além da central de medicamentos, a gente quer ter um espaço ali nesse novo terreno para o CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, o qual hoje a gente paga um aluguel, né? E se a gente tem o terreno e tem a possibilidade de construir, já vamos, né, tentar colocar o CEL ali para sair do aluguel, enfim, é mais um custo que a gente reduziria. Além nesse espaço também, uma última intervenção, que é a gente está com a ideia, e vamos criar, no projeto vai ser contemplado, uma sala para os motoristas da saúde dos nossos municípios. Nós temos 47 municípios consorciados, todo dia, lá de Chapeta tem 5 ou 6 motoristas que vêm, uma van de manhã, outra van de tarde, um ônibus, um carro, outro carro, enfim, que vem até Ijuí, né, trazer pacientes. E esses motoristas têm que ficar muitas vezes pela rua, ou num barzinho, ou numa padaria, ou dentro do carro, aí no verão é muito quente, enfim, no inverno é muito frio e assim vai, né, na chuva. Então a gente quer ter ali no CISA, nesse novo espaço, um ambiente agradável, confortável, uma salinha para os motoristas, os profissionais da saúde da região, que trazem os pacientes e tem que aguardar os pacientes ficarem liberados das suas consultas para poder retornar aos seus municípios. Então, nossos profissionais dos municípios, que diariamente estão trazendo os pacientes, também merecem ter um espaço adequado e nós vamos atender com esse projeto. Muito bem. Parabéns por essas idealizações, por esse olhar tão atento a esses profissionais também. E fica aqui o convite para que dúvidas ou questionamentos sejam retirados através dessas conversas que estarão disponíveis através desse podcast. Esse é o primeiro episódio, então perguntas de vocês ou dúvidas a respeito desse atendimento, desses serviços, podem ser deixadas nos comentários para que sejam temas para próximas conversas, próximos debates, e dúvidas a respeito do próprio serviço do CISA. Fica aberto para que vocês também acessem as redes sociais, acessem o Instagram, o Facebook do CISA, lá estão todas as informações acerca desses atendimentos e do que é, de fato, esse consórcio intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente Éder Bot, muito obrigada pela participação, sucesso na tua gestão e a todos os funcionários, colaboradores que participam desse tão importante consórcio, desse atendimento sempre. Muito obrigado, então, pelo espaço. Para finalizar, a gente quer deixar um grande abraço a toda a equipe de colaboradores do CISA, que no dia a dia fazem acontecer. A gente falou de todos esses departamentos que só funcionam porque tem pessoas lá trabalhando dia a dia, né, em todos os departamentos, em diferentes funções, fazendo as tarefas, as realizações, os projetos, fazendo acontecer, assim como lá nos municípios, né, nas secretarias de saúde, nas administrações municipais e as comunidades. Então, tudo que a gente faz é visando atender mais e melhor as pessoas que moram nos nossos municípios. Isso aí. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Um abraço.